Bom dia! Antes de começar o trabalho, eu quero mostrar esse QR Code aqui, que se você escanear, você vai direto para o nosso álbum que a gente fez utilizando as fotos do nosso resuminho de tudo. Tá um álbum bem jeitoso, então vai lá e dá uma olhada, por favor. Ele vai passar aí na tela, eu vou deixar agora uns 5 segundinhos a mais, depois que eu terminar aqui de falar. E vou deixar ele sempre em uma miniaturazinha assim, perto do vídeo. Então é isso e vão pro vídeo aí. Um abraço. Leonardo Pataca era um homem muito gordo de cabelos brancos e cara avermelhada. No barco, ele conhece Maria das Hortaliças e dá um pisão no pé direito dela. Ela, como se esperasse, belisca a parte traseira da mão esquerda dele e assim viram amantes. Um mês depois, eles descobrem que Maria estava grávida e tiveram um filho chamado Leonardo. Léo, quando novo, foi batizado e teve a parteira como sua madrinha e o barbeiro de defronte como seu padrinho. Leonardo foi jogado para fora de casa quando seu pai descobriu que Maria o traía com vários homens. Após tantos maltratos, Leonardo finalmente abandona sua antiga casa e agora se muda para morar com seu padrinho. Não demorou muito tempo para os dois criarem fortes laços afetivos. Preocupado com o futuro de seu afilhado, o senhor se encontra em uma situação complicada: encontrar uma profissão para o garoto. Assim então ele chegou na conclusão que ele deveria se tornar um padre. Aos 9 anos, Leonardo recebeu o aviso do seu tio que em breve estaria lhe ensinando como ser um homem adulto. Então lhe deu o resto da semana para praticar qualquer traquinagem que ele quisesse. Leonardo Filho vai acompanhar uma via sacra de rua, muito comum naquela época, e junta-se a outros moleques. Acabam passando a noite no acampamento de ciganos. De manhã, Leonardo pede para voltar para casa. Mesmo sendo destinado a se tornar um padre, Léo cedeu aos desejos da paixão. Cegamente apaixonado por uma cigana, resolveu seguir os passos desse homem estranho que morava nessa casa peculiar. Ele então aprendeu todos os ensinamentos que esse homem tinha a dar, todas aquelas orações estranhas que qualquer padre abominaria. Em um dia onde vários participantes desse culto estavam presentes, Major do nada bate na porta e todos começam a se desesperar. Major, um homem alto, não muito gordo, com ares de moleirão, tinha um olhar sempre baixo, os movimentos lentos, era a polícia e a justiça da época. Depois de obrigar todos que se achavam na casa do caboclo a dançar, até não aguentarem mais, chicoteia-os e leva Leonardo para a casa da guarda, espécie de depósito de presos. Depois de visto pelos curiosos, é transferido para a cadeia. A madrinha de Leonardo, uma mulher baixa, excessivamente gorda, bonachona, ingênua ou tola até certo ponto, e finora até outro. Vivia do ofício de parteira, que adotara por curiosidade e benzia de quebranto. Gostava de ir à missa e ouvir o cochicho das beatas. Viu a vizinha do barbeiro e logo quis saber do que ela falava. Assim era chamada a sala onde ficavam os velhos oficiais, a serviço de El-Rei, esperando qualquer ordem. No meio deles estava um tenente-coronel, a quem a comadre vai pedir para interceder junto a El-Rei para soltar Leonardo Pataca. Voltemos agora ao caso de Leonardo Pataca. O velho tenente-coronel se interessava por ele, pois, de certa forma, Leonardo havia livrado ele de certa obrigação, que contarei agora. Bom, o antigo capitão tinha recebido a notícia de que seu filho havia prometido casamento a uma filha de Colareja, Mariazinha, ex-mulher de Leonardo. Então o capitão ficou desesperado e sumiu no mundo. Tempos depois, ele soube da notícia de que a Mariazinha, pretendente do seu filho, se encontrava no Rio de Janeiro na companhia de Leonardo. Por isso ele empenhou-se e, por meio de outro amigo, conseguiu soltar. Agora, vamos contar um pouco sobre a vida do compadre. Nada se sabe sobre seus pais. Tudo o que sabemos é que ele vivia na casa de um barbeiro que o acolheu, ensinou a ler, a escrever e o ofício da barbearia. Porém, o barbeiro nunca disse o grau de parentesco ao compadre. E quando ele se tornou maior de idade e chegou a saber barbear e a sangrar sofrivelmente, o rapaz foi obrigado a se manter e pagar moradia com os bicos que ele fazia.
Porém, seu mestre, por falta de outros nomes, queria ainda mais. Ele exigiu que o pequeno rapaz continuasse no serviço doméstico. Bom, então depois de já ter sido criado e depois de ter servido, o rapaz saiu de casa. Lá fora, ele se virou nos 30, improvisou-se de médico, ou melhor, no sangrador, né? A bordo de um navio que vinha para o Brasil. O capitão desse navio entregou a ele todas as economias para que ele levasse elas à filha do capitão. Só que o barbeiro, muito esperto, quando chegou à terra, ficou com tudo. A vizinha do barbeiro, uma dessas mulheres que se chamam de faca e calhau, era viúva e importunava a todo mundo com as virtudes do seu defunto. A comadre então decide adotar Léo, porém o compadre não gosta muito da ideia e nega qualquer tipo de troca pelo menino. O compadre então decide colocar o garoto em uma escola. Quando chega lá, o pedagogo... Era este um homem todo em proporções infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha estreita e chupada, excessivamente calvo, usava de óculos, tinha pretensões de latinista e dava 6 bolos nos discípulos por dar aquela palha. A amizade do barbeiro pelo afilhado cada vez mais aumentava. Durante este tempo fizeram entre alguns progressos. Lia soletrando sofrivelmente e, por inaudito triunfo da paciência do compadre, aprendera a ajudar na missa. Então, enfim, chega o primeiro dia de aula do Leonardo. Logo neste dia, portou-se de tal maneira que o mestre não se pôde dispensar de lhe dar 4 bolos. Ao meio-dia, veio o padrinho buscá-lo, e a primeira notícia que ele deu foi que não voltaria no dia seguinte. Foi muito difícil convencer Leonardo a voltar à escola, apenas para quando voltar levar mais vários bolos e acabar ficando indignado a ponto de não aceitar nunca mais voltar para a escola.